Olha, valeu a pena a última música, viu? Estava muito bonito e o coral da igreja estava lindo. Nossa, que surpresa boa ver muita gente na igreja hoje e a família de Deus reunida nessa manhã bonita. Eu acho que para nós mulheres é o sábado do preto e vermelho, né? Parece que combinamos. E é um sábado que desponta essas cores próximo ao Natal. Mas eu estava falando com meu esposo, eu não sei qual o propósito meu de estar aqui à frente esta manhã. Pela informação que eu tive, todos os pastores estariam viajando. Então, eu falei, não tem problema, eu estarei aí para dar essa força. Quando eu chego na igreja, tem 6 pastores sentados. E eu acho que a sabedoria venceu e convidar uma mulher. Quando tem 6 pastores, é melhor uma mulher falar, não é? Então, vai ser o sábado onde uma mulher vai falar. Mas eu estou contente de ver amigos e passar esses momentos felizes de dezembro com vocês. Até falei para alguns amigos que este ano eu vou poder me sentir um pouco mais membro da igreja, viu, pastor? E as viagens diminuíram e a gente vai poder desenvolver, reconectar um pouco. Me sinto muito isolada às vezes, mas estou feliz por este momento, por este novo ano que está aí à frente, para fazer algumas coisas diferentes. Eu quero agradecer ao time de louvor, que realmente cantou lindo. E olhe, Eudes e Richard, que lindo pai e filho cantando. Tudo bonito, lindo, pastor Lamarck, suas palavras na oração. Sempre bom ouvi-lo com essa voz pausada, suave, muito gostoso. Obrigada por todos que participaram desse culto. E agora a gente vai discutir um assunto para que a gente possa sair daqui um pouco pensativo e colocando algumas coisas no lugar. Eu sempre procuro, naquilo que eu falo, escolher uma palavra-chave, para que você memorize. E para que durante a semana você lembre dessa palavra. E a palavra-chave de hoje é guardar. Por isso que o tema do meu devocional, não vou falar uma mensagem, pastor, que não tem nada profundamente teológico, mas apenas um conselho, pastor Carlos Ramos, depois de uma preleção tão linda sobre portas, hoje a gente vai falar do coração, que tem a ver com porta também. E é muito bom. E eu vou orar agora para que Deus nos abra a mente para isso. Deus, obrigado por estar aqui. E agora que vamos abrir tua palavra mais uma vez, ser presente. E guarda o nosso coração até aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês lembram, deixa eu ver se isso aqui funciona, desse rapaz. Vocês lembram dele? Quem era ele? O nome dele era Irving. Steve Irving, eu não sei, eu acho que deu algum problema aí. Mas ele é australiano. E ele ficou muito famoso pela habilidade que ele tinha de trabalhar com o quê? Vocês lembram? Animais selvagens. E qual era a especialidade dele? Os crocodilos, não era? E principalmente as cobras. E eu ficava sempre imaginando, quando meus filhos ainda assistiam esse tipo de coisa, e às vezes uma reportagem ou outra, eu falava, puxa, que coragem desse rapaz. Que habilidade que ele tem, que eu não tenho de lidar com coisas perigosas e mortais, e ter a capacidade mesmo de entender esse tipo de bicho, e realmente até se comunicar com esse tipo de animal. Mas você sabe que a história do Irving foi interessante, porque o mundo se chocou com a morte dele. Eu me lembro, quando tudo aconteceu, eu estava assistindo a CNN, quando passou que esse menino tinha morrido. Numa idade tão jovem, deixou sua esposa, as filhas, e a filha tomou o lugar dele nesse esporte tão perigoso, nesse tipo de profissão. Mas a morte dele foi interessante. Quando ele lidava com os animais, ele não se protegia muito. Ele colocava botas para lidar com as serpentes, mas sempre com mãos livres para cuidar dos crocodilos. Mas a história diz que ele foi dar um mergulho, juntamente com um dos seus melhores amigos. E nesse mergulho fatal desse dia, ninguém esperava que aquele moço que sabia lidar com tanta coisa perigosa, fosse acontecer uma tragédia, nadando ali, olhando o fundo do mar, uma raia, espada, atravessou o seu coração. Interessante que o noticiário, e tudo o que eu li a respeito disso, até para dar essa introdução, fala que a área mais desprotegida naquele dia era o quê?
o coração, que ele poderia facilmente ter prevenido. Mas ele não se deu conta que ele podia estar diante de um perigo iminente. E o coração, o mais vulnerável. E ali ele morreu, numa morte boba, mas no coração. Olha, a Bíblia fala muito do coração. E sabe de uma coisa? Talvez seja esse o melhor momento para a gente, como pessoas e família da igreja, avaliar o ano que passou, que está quase no fim. E a pergunta que eu faço é: onde esteve o seu coração? Onde ele caminhou? O que ele recebeu? Onde ele está hoje? Do que ele é alimentado? O que ele recebe? O que você tira dele? E o conselho para essa manhã é um verso até clichê na Bíblia. Muito usado para casais, muito usado para meninas jovens, especialmente no Ministério da Mulher. Mas é Provérbios 4, 23. Que na Bíblia de vocês, em várias traduções, você encontra a palavra guardar de diversas maneiras. Mas na Bíblia, a Bíblia diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Aqui, guarda o coração, mas o verso não termina aí. Deus é tão... Ele não termina, poderia terminar. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Mas tem um motivo. E a Bíblia apresenta esse motivo. Por quê? Porque dele procedem o quê? As fontes de vida. Tem uma equação natural aqui. O guardar o coração é o quê? Vida. O não guardar o coração é o quê? Qual é o resultado? Morte. Então tem uma mensagem aqui para cada um de nós. E eu preparando essa mensagem, eu fiquei pensando assim: como seria bom, como igreja hoje, a gente refletir nisso. Mas refletir no coração individual com honestidade. Porque para muitos de nós é muito fácil colocar uma neblina em cima do que é honesto e no diálogo interior que cada um de nós precisa ter, para ser pessoas reais naquilo que a gente é. Pessoas reais no cristianismo que a gente acredita. E esse diálogo honesto envolve uma conversação muito franca. E eu volto a perguntar, porque está todo mundo sentado hoje na igreja. Mas pode ser que nesse momento o seu coração não esteja aqui. Pode ser que nesse exato momento o seu coração esteja muito longe daqui. E pode ser que nesse exato momento o seu coração nem é mais de Deus. Mas você senta bonitinho aqui na igreja, como se tudo estivesse bem. E está faltando essa conversa e essa avaliação do coração. Olha, eu estou voltando do Brasil. O Jonas me acompanhou. E eu passei 18 dias viajando entre São Paulo, Santo André, atendendo alguns compromissos de férias, mas ao mesmo tempo visitando gente. E olha, pastor Lamarques, eu nunca ouvi tanta história triste. Mulheres que chegaram para mim: Raquel, estou em adultério. Eu não sei como sair. E eu falei: como é que você chegou nesse ponto? Ela falou: eu nem escutei, meu coração, Satanás cega, eu não vi, eu não entendi. De repente eu estava lá. Guardar o coração. Uma outra amiga querida minha, mais do que amiga: Raquel, eu sou alcoólatra. Eu sou filha de pastor, estou na igreja há 50 anos. Mas um vinho ali, uma cervejinha assim no domingo quente. Hoje eu bebo. E eu chorei ali. Porque é tão simples morrer em pequenas coisas como essas. E sabe, eu conversando com alguém especialista em alcoolismo, ele disse assim: alcoólatra não é a pessoa que chega e bebe uma garrafa de pinga uma vez, ou uma garrafa de vinho até o fundo. É aquela que bebe todo dia um pouquinho. É alcoólatra. E eu vi essa pessoa querida falando: me ajuda, Raquel, me ajuda. Me ajuda.
eu preciso sair disso. Eu quero crescer. Eu quero ir para o céu e eu não consigo parar. Coração. Você não percebe. E o conselho de Salomão na Bíblia, só na Bíblia nós temos 733 vezes onde Deus fala, guarda o coração. Com diligência, guarda o coração. Hoje mesmo na lição da escola sabatina, Tiago fala, fortalecei o coração, porque a vinda de Cristo está o quê? Próxima. Gente, se há uma coisa como família, casais, pais e filhos, se há uma coisa que a gente precisa avaliar hoje, nesse momento, é onde está meu coração. Jonas, você se lembra 2 meses atrás, quando eu chamei meu marido num sábado à tarde, eu falei, Jonas, não saímos hoje à tarde. Você vai sentar e nós vamos ter uma conversa crucial. Você sabe que muitas vezes, como pessoas e como casais, a gente precisa de conversa crucial. Eu chamo conversa crucial quando a gente avalia o coração, onde está. Jonas e eu não nos vemos muito durante os anos que se passaram, quase 10 aqui. E sabe, a gente precisa proteger o coração individual e um do outro. E eu fiz uma pergunta muito séria para o meu esposo. Falei, Jonas, onde anda o seu coração? Onde ele está? E ele olhou para mim e falou, Raquel, onde está o seu? Onde estamos como casal, como pais, como amigos, como membros dessa igreja? Isso é uma pergunta individual. E nós conversamos por 2 horas. Ajeitando, perdoando, retomando coisas. A gente precisa dessa conversa. Porque o conselho de Deus é, guarda o teu coração acima de qualquer outra coisa. Por quê? Porque dele procede o quê? Fontes de vida. Quando eu olho para todas essas situações e olho para a minha própria família, se há uma coisa que deve ser hábito, é avaliar o coração. E eu volto a perguntar, onde está o seu coração nesse sábado de manhã? Em quem? Em que lugar? Em que plataforma ele está? A palavra hebraica para esse verso de Provérbios, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Em outras traduções, guarda com diligência, é a palavra mishmar. É interessante que essa palavra mishmar, ela atravessa os salmos muitas vezes, onde toda a palavra guardar nos salmos é chamar. Guarda, chamar. Ela tem uma conexão muito interessante, que quando a Bíblia hebraica usa a palavra mishmar e depois chamar, ela quer dizer como que um prisioneiro ali guardando o que precisa ser guardado. Então, quando Salomão usa guarda o teu coração, é colocar alguém ali e nada atravessa, nada passa. É interessante, é ato de guardar alguém de perto. E outra coisa, também mishmar, chamar é guardar com diligência, como traduzimos quando um guarda cuidando de um prisioneiro. Há uma outra palavrinha nesse verso também, que procedem fontes de vida, que é a palavra totsi em hebraico, que ela quer dizer assim, guarda o teu coração, fica lá, põe gente para guardar o que vier, elementos, componentes, o que você precisa, porque dela procede, totsi, procede as fontes de vida. Isso quer dizer que se refere à fronteira de um país, um território, ou fronteira de uma cidade para outra, de um país para outro, que para atravessar, você precisa ser guardado. Você tem que guardar. Não é qualquer um que atravessa, não é qualquer um que entra. Eu estou acostumada a entrar em diversos países do mundo. E se há um país complicado para você atravessar, que você atravessa milhares de guardas, até você chegar na porta do check-in, ou até sair desse país, não é a Índia. Né? Você mostra o passaporte umas 15 vezes, até que você é liberado para sair. Guarda, porque dali procede fontes de vida. Interessante que a Bíblia, ela tem esse conselho para a gente hoje, e a palavra é guardar. Qual é a palavra em hebraico? Chamar. Qual é a palavra? Chamar. Guardar, memorizar, chamar, memorizar
e guardar o coração. Por quê? Há uma batalha hoje. E eu estava lendo Ellen White e ela coloca que o centro do grande conflito hoje no mundo, ou o centro da grande controvérsia no mundo hoje, não é o que eu estou falando, o que eu vou, o que eu faço, mas é caráter. O centro entre o bem e o mal e da luta para cada um de nós hoje é onde está o coração, o que forma quem eu sou e o caráter que eu tenho. Então, por isso que é importante o conselho de Salomão hoje. Guarda, chamar o teu coração. E eu volto a perguntar, onde ele se encontra hoje? Onde ele está? E em quem o teu coração está? Deus, ele tem um olhar muito especial para o coração de cada um. O coração que ele faz bater 70 vezes por minuto. E a gente está preocupado muitas vezes no dia de hoje com a aparência, com o que eu tenho, com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer, onde eu vou. Mas a gente esquece que é uma batalha. E Salomão diz que a batalha é uma batalha muito grande. Está implícito nesse verso, que é uma batalha, uma guerra que a gente enfrenta para guardar o coração. E Deus sabe que Ele tem a gente sabe que Deus tem um olhar muito querido para cada um de nós. E a Bíblia fala assim, que Deus não importa com o que a gente é. Com a aparência, com a altura, o que eu tenho, o que eu não tenho, a conta no banco, o que eu faço com o exercício. Não. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o quê? O exterior, mas Deus vê o quê? O coração. Deus vê o coração. Eu penso, quando eu olho essa igreja aqui de manhã, e eu faço parte dela, eu penso que a gente é uma geração muito especial, escolhida por Deus. Eu já falei aqui milhões de vezes que eu acredito em tempo apontado por Deus. Eu acredito em tempo apontado por Deus para que cada um de nós, nesse tempo apontado por Deus, a gente faça a diferença. É uma geração mais preparada, essa que aqui está. É uma geração com mais informação, essa que aqui está. E o tempo demanda que cada um de nós, nessa geração que antecede a volta de Cristo, a gente tem uma postura diferente, uma ética diferente, uma atitude diferente, uma visão diferente. Uma compaixão diferente. E da onde vem tudo isso? Do guardar o coração. Porque a primeira preocupação de Deus, hoje, com você e comigo, é o meu coração. Eu fico imaginando se Cristo estivesse aqui sentado nessa manhã, Ele está, de alguma forma. E se Ele tivesse a oportunidade de falar para todos nós hoje aqui de manhã, não eu, mas Ele, em pessoa, eu tenho certeza que Ele olharia para cada um de nós e estaria olhando o quê? O coração. Ele olhou dos discípulos e sabia o que estava acontecendo. Ele olhou os motivos por detrás do coração. Ele olhou os planos por detrás do coração. Que responsabilidade! Nesse momento que todos nós estamos respirando o ar que vem do céu, tudo isso, Deus está lendo o coração. E Deus, nesse convite, coloca, guarde o coração, guarda, meu filho, o coração. Porque eu não estou preocupado com nada do que você está fazendo agora. Eu estou preocupada com o seu coração, o seu caráter. Porque é Ele que vai te conduzir para a vida eterna. Olha, tem algumas coisas que Deus coloca para a gente em relação ao coração. É algo muito mais profundo. E sabe, é tão fácil de esquecer. Nas idas e vindas da vida, isso mesmo no trabalho que a gente exerce, olha, mesmo trabalhando com as coisas de Deus, mesmo trabalhando num ambiente que não é um ambiente tão consagrado, a gente sabe que a gente está cercado de pecado 24 horas por dia, é ou não é? O pecado nos circunda 24 horas por dia. É fácil pensar em pecar. É fácil ver o pecado. É fácil cometer, porque está tudo na mão.
Por isso que Deus, quando Ele se comunica com a gente, Ele vai lá através do Espírito Santo e olha direto o coração. Porque ali está o caráter, os valores, os princípios, a vontade. É um centro de comunicação de Deus. É aqui o centro onde Deus se comunica. E é ali onde Ele trabalha. Eu acho tão bonito porque esse centro você pode controlar. Você tem esse poder para controlar. Você pode controlar teus pensamentos, que conduz as ações e que dirige o coração. Mas às vezes a gente não permite que isso aconteça. Não permite porque a nossa vontade é maior para controlar do que permitir que Deus controle. Mas aí está o coração, o caráter, os valores, os princípios, as vontades. E eu volto a perguntar, aonde está o seu coração? Onde estão os valores que um dia você recebeu? Onde estão os princípios que você um dia abraçou? Onde está a tua vontade? E uma coisa que eu acho tão bonito, olhando essas coisas lindas que Deus quer que a gente santifique de alguma forma, é o trabalho do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo é aquele que santifica tudo isso. E uma coisa que o Espírito Santo faz de uma maneira muito bonita, ele santifica a nossa vontade. Ele trabalha santificando o eu. Aquilo que eu não quero fazer, ele ajuda a não fazer. E aquilo que eu preciso fazer, ele me dá o poder para fazer. É muito bonito o trabalho do Espírito Santo na questão do guardar o coração. Mas sabem, a gente pode crescer mais ainda no quesito proteger tudo isso que a gente recebeu um dia. E o proteger envolve algumas coisas que a gente precisa abandonar. Você pode falar, mas Raquel, por que você está falando isso hoje de manhã? Porque a primeira pessoa que eu falo é para mim mesma. E essas influências que a gente recebe do mundo, elas são tão fáceis, porque elas nos acompanham 24 horas. E você sabe que hoje o humanismo, ele se permeia por todo o mundo. O humanismo nada mais é eu resolver as coisas por mim mesmo, sem Deus na figura, na picture. Eu resolvo, eu não preciso de Deus. Eu resolvo, poder divino, ele não existe. Depois eu tenho o secularismo, onde eu negocio a minha religião com Deus. Aquilo que se encaixa no meu estilo de vida é o que eu vou seguir. O secularismo, ele entra e você passa a negociar valores com Deus, porque você quer algo que se encaixe, aquilo que é mais confortável para você. E a gente acaba vivendo o secularismo dentro da igreja, porque a gente acaba encaixando, acomodando, e é fácil fazer isso. É muito fácil. O terceiro é o materialismo. É a gente ter sem precisar. A gente já tem, mas a gente quer o quê? A gente quer mais. Então, o materialismo, ele é parte dessa cultura pós-moderna, porque o ter é mais importante do que o ser, e a vida perde o significado. Eu sempre falo assim, onde está o significado da vida de cada um de nós hoje? Porque se a gente baseia naquilo que a gente tem, amanhã a gente pode não ter mais. Se a gente baseia naquilo que a gente quer e luta, a gente pode não ter mais. Mas a vida com significado é desenvolver significado na vida do ser, do buscar crescer em Cristo e ser o que Ele é. Por isso é importante guardar o coração dessas coisas. E o último é o consumismo. A gente acaba comprando mais e mais e acumulando coisas. E o coração fica. E a gente busca essas coisas. Mas sabe, o coração precisa ser guardado. Precisa ser guardado de maneira muito fiel. E é uma disciplina diária. A Bíblia fala que guarde seu coração, suas vontades e sentimentos. Protege. Guarde os seus valores espirituais. Proteja. Não deixe ninguém tirar de você. Ninguém. É uma luta? É. Mas é isso que a gente precisa fazer junto. Por isso que a família de Deus é importante para dar suporte espiritual para essa caminhada. E o coração também, a gente precisa saber que é o lugar do Espírito de Deus. Por que Deus quer que a gente guarde o coração? Para que Cristo habite no meu e no seu coração por meio da fé. Olha, eu vou dar um verso aqui de Ellen White, eu sei decor em inglês.
Mas tem sido muito bom nessa jornada de guardar o coração. Você sabe que Ellen White, ela se desanimava muito na caminhada espiritual dela. Olha, eu sempre pensei na Ellen White como uma heroína da fé. Ela é. Mas ela tinha momentos de muito desânimo, onde o inimigo a atacava ferozmente na sua fé, na sua emoção, na sua saúde. E ela escreve em vários lugares o que ela usava como mecanismo para vencer esse tipo de coisa. E ela fala assim, olha, quando o inimigo vinha para me desanimar, eu sempre olhava para mim mesma e eu não achava um Salvador lá. Mas quando eu olhava para Cristo, eu tinha força para vencer. E ela usa uma palavra em inglês que ela diz assim, naraninte para o inimigo. Ela falava naraninte. E em português a gente pode colocar nenhum milímetro. Quando o inimigo vem e vai te derrotar, e ele sabe, ele estuda para fazer, onde está seu coração? O que a gente faz? Nem um milímetro. Aqui não entra. E eu tenho colocado isso na minha vida, e onde eu tenho falado para as mulheres. Ter uma vida naraninte, nem um milímetro, requer muita vontade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você vence. Você vence porque quando você diz para o inimigo, naraninte, nem um milímetro, a força do Senhor está à disposição de vocês. E à disposição de cada um que quer vencer. Naraninte, nem um milímetro. O coração é mais importante do que qualquer outra coisa. Mais importante para vencer e para seguir a vida até o céu. Eu tenho 3 conselhos para vocês para terminar. Primeiro, como eu posso guardar o coração? Primeiro, Deus como Senhor da vida. Você sabe que quando você vai para Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, tem um dos versos mais lindos da Bíblia que diz assim, eu faço uma oração para que vocês tenham conhecimento e sabedoria para conhecer Deus melhor. É lindo esse verso de Efésios 1, 17 e 18. Porque sabe, para a gente guardar o coração, não tem mais negociação, são 2 coisas. É oração e a palavra. Onde está o seu tempo de guardar o coração no teu tempo com Deus? E eu falo, eu vou insistir isso de novo, é de manhã. Ah, que eu não tenho tempo. Começa de manhã. Não espere até a tarde, onde você sai para a batalha desprotegido. Para quando qualquer ataque de mim, você está desprotegido, você não tem. Acorda de manhã, abre o olho, guarda o coração. Já coloca a tua vida para Deus, abre a Bíblia, leia, ore. Faça disso como Ellen White faz. Consagra-te a Deus pela manhã. Faça isso o quê? A sua primeira tarefa. Guarda o coração. É ali que vai te dar força para falar, naraninte, nenhum milímetro, para poder vencer. A Bíblia somente não vai te dar esse poder, mas Paulo fala, ore para que Deus te abra os olhos do seu coração, em Efésios 1, versículo 18, para que você entenda o chamado para aquele que Deus te chamou. Olhos no coração. Primeiro conselho, faça Deus o Senhor da sua vida. Está acabando o ano, queridos. Vai começar um outro ano. Onde está o seu coração? Está aí onde a gente vê todo mundo por aqui? Ou está em um lugar que só você e Deus sabe? Traga de volta. O tempo é agora. O melhor é agora para Deus. Segundo lugar, continue crescendo. Nunca desanime e nunca te sinta um fracasso. Olha, na vida a gente tem a sensação de que fracassou. Muitas vezes, que caiu. Muitas vezes. Eu estava na Nicarágua agora em semana de evangelismo. E eu até contei para os meus filhos e para o meu marido. Eu terminei a primeira noite numa pregação para 1000 e poucas pessoas. E eu cheguei naquele quarto de hotel sozinha. E eu me lembro que eu chorei. Falei, Senhor, eu fracassei. Eu fracassei porque não era a melhor mensagem.
Talvez eu não orei o suficiente. Talvez eu não me preparei o suficiente. Talvez eu tive que enfrentar aquela multidão espiritualmente, Senhor. Onde estava meu coração? E eu me lembro que naquela noite, naquele hotel sozinho, eu não falei nada para minha família, mas eu me senti um fracasso. E eu olhei para Deus e falei, por que, Senhor? Onde eu estou hoje para estar fazendo isso? E Ele falou, olha, Raquel, fica quieta aí. Fica quieta. Tua mensagem não foi para ninguém naquela noite. Não foi. Você vai saber para quem foi. Sabe, quando você se sente um fracasso, é nesse momento que Deus trabalha, viu? Porque a nossa vulnerabilidade encontra o poder de Deus. É nas nossas limitações que a gente encontra um Deus sem limite. É na nossa vulnerabilidade que Deus vem, abraça o coração e fala, estou aqui, filha. Estou aqui, filho. Mas é a vulnerabilidade de cada um de nós, de honestidade, de chegar para Deus e falar, olha, pequei, estou fraca, fracassei. Deus me levanta, e Deus escuta. Sabe, naquela noite, quando eu fui dormir, eu não contei nada para o Jonas, mas no outro dia eu contei. Eu fui pregar novamente. Era uma semana de evangelismo, e no fim da pregação, um velhinho chegou para mim, Raquel, eu quero falar com você. Eu falei, ok, não tem problema, abracei o velhinho, muito querido. Falei, Raquel, enquanto você pregava ontem, à noite, eu estava ouvindo na rádio, eu não pude estar. Mas eu gravei a sua pregação e levei para um amigo meu que estava indeciso para aceitar o batismo. E falei, vai escutar essa mensagem, você vai ouvir essa mensagem. E eu achando que a mensagem foi um fracasso, que eu fui um fracasso, que tudo deu errado. E naquela noite, aquele velhinho trouxe o amigo dele e ele se batizou. Eu achei aquilo, sabe, aquilo não é para orgulho não. Sabe o que Deus fez comigo naquela noite, pastor? Ele renovou a minha fé. Ele renovou a minha confiança nele. De quando a gente está no fracasso na vida espiritual da gente, é nesse momento que Deus nos carrega e diz, não é aqui, você pode ser usada. Deus vai usar você. Continua crescendo, continua buscando, continua dando o melhor para Ele. O melhor para Deus. Nem 1 milímetro. Not an inch. E eu falei para essas mulheres que falaram comigo nas férias, em adultério, em alcoolismo, uma tendo relação com uma pessoa do mesmo sexo, coisa assim. E eu falei, volta, é um processo, mas pode ser agora. Coloque proteção, guarda o coração. Por isso que como casais aqui eu faço um apelo, guarde o coração um do outro. Salvação é individual, mas o guardar o coração depende muito do diálogo, do cuidado. Filhos, pais, onde está o coração? Proteção, pergunta, vai lá, porque é de lá que a gente pode ter fontes de vida e não de morte. E o último, conserve os olhos na eternidade. É tão lindo isso. Nosso lar não é aqui. Guardar o coração é o que a gente vai levar para o céu, é ou não é? O que a gente vai levar para o céu daqui? Só isso, o coração. E eu quero levar meu coração. E eu falei para os meus filhos, encontrando com os dois em São Paulo, que eu vejo muito pouco meus 2 filhos. Eu olhei nos olhos dos 2 e falei, eu não vou poder acompanhar vocês. Eu oro por vocês. Mas guarda o coração. Põe o coração de vocês no lugar onde Deus quer que esteja. Porque não adianta nada eu e seu pai orarmos pelo coração de vocês se o coração de vocês não está no lugar certo. Guarda o coração, filhos. Coloque essa proteção. O Espírito de Deus, a oração, a Bíblia. Guarda o coração. Porque, sabe, vai ser muito triste o céu sem vocês. Muito triste. O céu só vai ter graça se a gente for. E esse coração que Deus quer proteger, a gente permitir Ele proteger. Que lindo, que lindo. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Eclesiastes 3 diz isso. Deus plantou a eternidade no nosso coração. Deus plantou.
a eternidade do nosso coração. E aqui diz que o Senhor olha toda a terra, mas Ele faz forte naqueles o quê? Vocês podem ler o final? Cujo coração é o quê? A palavra aí não é coração, a palavra é totalmente dele. Eu sei que vai ter que ser um balanço hoje de manhã, hoje à tarde. Se você precisa de uma conversa crucial, vai e fale. Hoje é o dia de uma avaliação do coração, para que Deus realmente transforme, mude e leve a gente para outra dimensão na nossa vida espiritual. Olha, tem uma história muito engraçadinha aqui, que eu termino aqui. Levaram um garotinho para um canil e falaram, olha, escolhe um cachorro para você. E esse garotinho ficou muito feliz, era o primeiro cachorro da vida dele. E ele olhou todos aqueles cachorrinhos tão lindos, bonitinhos, aquele com olhar, sabe, que ele me leva para casa? Ele falou, não quero nenhum desses, não. Ele falou, me dá aquele mais bravo ali. E o pessoal não entendeu, não, eu quero aquele bem bravo. E perguntaram para o garotinho no final, mas o que isso te levou a escolher o cachorro tão bravo? Ele falou, porque eu gosto de final feliz. É isso mesmo, eu achei tão bonito, sabe por quê? Porque hoje talvez o que a gente precisa fazer é entender o final feliz que a gente está. E escolher com toda a propriedade aquilo que realmente vai proteger o quê? O coração. O conselho de Deus é, acima de qualquer coisa, guarda o quê? Guarda o coração. Protege o coração. Protege o coração. Nada nem 1 milímetro. Coração guardado até aquele grande dia. E eu termino com esses 2 versos bíblicos tão lindos. Eu quero que vocês leiam comigo. Essa é a nossa resposta a Deus nesta manhã. Vamos ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E sabe qual a resposta de Deus para você nessa manhã? Filhos da Brazilian Temple. E a paz de Deus, que excede todo o quê? Vai fazer o quê? Guardará o coração e o quê? A mente de vocês em Cristo Jesus. Não é lindo? Quando aí não sou eu mais que vou guardar. Eu vou a Ele, Senhor, guarda o meu coração. Mas o momento chega, está guardado. Eu vou guardar até aquele grande dia. É uma promessa. Que a gente guarda o coração. Não deixa nada entrar nesse coração bonito que está aí. Nada. Essa é a lei para 2015 e para o final desse ano. Evalua se precisar evaluar. Evalua. Tem um hino que eu cantei muito na escola sabatina quando eu era pequena. E a gente vai memorizar isso aqui e a gente vai cantar junto para terminar e orar. Vocês lembram desse ninho? Não é lindo? A gente cantava tão lindo quando era pequenininho, mas não sabia da profundidade que era. Ao meu coração, Jesus, vem. Vem para ficar, vem para morar. Ao meu coração, Jesus, vem. Vamos cantar? Ao meu coração, ao meu coração, ao meu coração, Jesus vem, vem para orar, vem para ficar, ao meu coração, ó Jesus. No coração que está batendo aí, eu não vou pedir para você levantar, nem levantar a mão, mas eu vou fazer uma pergunta. Aonde está o seu coração? Que ele esteja no lugar aonde Deus quer que esteja. Que ele esteja no lugar aonde Deus quer fazer morada. E que ele restaure, se precisa ser restaurado. Que ele cure, se precisa ser curado. E que ele emende o que está quebrado. E que ele purifique o que não está purificado. Mas que esse final de ano e no início de 2015, você entre com o coração protegido, guardado, naranente, nem 1 milímetro. Porque a promessa de Deus é o pedido. Acima de tudo, guarde o teu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Quantos querem ter vida? Eu também.
guarda o coração. Pai querido, obrigado por nos dar um coração. É vida. E nesse momento entregamos este coração a Ti. Nos ajude a guardar através da oração e da palavra. Do crescer, do entender que não podemos fazer isso sozinho. E que podemos colocar a eternidade para que cuide desse coração até aquele grande dia. Cuida das famílias que estão aqui. Os casais, os filhos. Para que cada coração esteja onde o Senhor quer que esteja. E que a bênção do Senhor, que Ele guardará o coração de vocês, em Cristo Jesus, seja uma realidade na nossa vida. Obrigada, Senhor, por vir e morar. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Eu só quero fazer o seguinte, olhe para a pessoa do lado e diga, guarda o coração. Um feliz sábado a todos. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou e estou feliz. Achei abrigo em tua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Eu fiquei aqui até o final, fiz um dueto com o Brex, foi bonito, não foi, Brex? Para dizer o seguinte a vocês: todo cumprimento de feliz sábado, não vamos deixar de nos